Lucas 24:49, diz assim a palavra do Senhor. Isso aí está no versículo 2 aí, ó. Versículo 49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ler de novo? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Repita comigo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Amém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Coloca a Bíblia no assento aí, põe a mão no teu coração. Diga assim: eu quero ser revestido de poder, Senhor. Fala, meu irmão, põe a mão no coração. Fala aí, vamos entrar, entra no culto aí, por favor. Põe a mão no coração e diga assim: eu quero ser revestido de poder. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, até o que eu não estou a fim de ouvir, mas eu preciso ouvir. Fala comigo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Esse texto que acabamos de ler, Jesus acabara de morrer na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele aparece para alguns irmãos. Cerca de 500 pessoas tiveram com Jesus após a sua ressurreição. E ele começa a dar orientações para essas pessoas. Ele começa a provar o seu poder sobre a morte. Até então, Jerusalém estava de luto. A cidade estava triste. A cidade estava agora com um sentimento de frustração, de decepção muito grande. Porque aquele que dizia ser o Filho de Deus, o Messias tão esperado, o libertador de Israel, agora fora crucificado no madeiro, na frente de todo mundo. Foi humilhado, foi zombado, cuspido, deram vinagre para ele, zombaram dele. E todos viram aquele momento tão terrível, tão difícil. Jerusalém estava vivendo esse momento. Mas o texto que lemos diz que Jesus ressuscita e ele aparece para os seus discípulos. E ele começa a ministrar algumas coisas para eles. E uma das coisas que ele ministra é a que acabamos de ler. Ele diz para eles: olha, não se ausentem de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A gente para pensar o porquê que Jesus dá essa orientação para os seus discípulos. Eu já preguei tantas vezes dentro desse texto, enfatizando apenas a parte receber poder, que certamente é a parte mais importante desse versículo, porque é o poder que capacitou os apóstolos a começar o trabalho de evangelismo, de pregar o evangelho, de anunciar a ressurreição de Jesus, de pregar para todas as nações sobre esse poder de Deus que ressuscitara Jesus dentre os mortos. Eu preguei muito dentro dessa visão, mas esses dias o Espírito Santo vem falando ao meu coração sobre essa outra parte, a parte dos discípulos permanecerem em Jerusalém. Porque para nós ler isso aqui hoje é muito fácil. Nós já conhecemos toda a história, nós temos toda a história disponível para nós na Bíblia. E nós sabemos como foi bonito a vitória de Jesus, a ressurreição, mas para os discípulos não.
Os discípulos estavam vivendo um tempo de luto. Os discípulos estavam vivendo um tempo de decepção. Porque afinal de contas, eles caminharam 3 anos e meio com o Mestre. E Jesus dizendo coisas tão lindas para eles. Jesus provando em todo momento que era o Filho de Deus, o Messias esperado, o libertador de Israel. Jesus curando pessoas, libertando cativos, levantando paralíticos, fazendo milagres de ressurreição de mortos. E de repente esse Jesus é crucificado. De repente esse Jesus é pregado no madeiro. Batem nele, zombam dele, crucificam Jesus. Os discípulos ficaram desorientados. Os discípulos passaram por um momento muito difícil. Até se você ler, você vai entender que aqueles 12 que andavam com o Senhor, eles se espalharam. Eles começaram a fugir. Judas, nós conhecemos a palavra, ele fugiu e se suicidou, se matou. Pedro, que era aquele que andava do lado de Jesus, é aquele que estava disposto a matar e até morrer por Jesus. Ele agora nega Jesus 3 vezes. Pedro agora nega. Perguntaram para ele: você é daqueles que estavam caminhando com o Galileu, não é? Você faz parte? Ele disse: não, que faço parte? Vocês estão malucos? Eu nem conheço essa coisa, eu nem sei quem é esse que vocês estão falando. A Bíblia diz que Pedro praguejou. Tamanha era a frustração no coração dele, de ter visto Jesus daquela maneira. Ele foge, vai embora, nega Jesus. Encontraram 2 discípulos a caminho de Emaús, e se você observar, esses 2 discípulos que a Bíblia cita, não são dos 12, porque tinha um cujo nome era Cleópatas. Mas encontram 2 discípulos agora voltando para casa, voltando para Emaús. Deixaram Jerusalém e estão indo agora para Emaús frustrados, tristes, falando o que havia acontecido, até que Jesus, agora já ressurreto, aparece no meio deles e começa a conversar com eles. E você conhece o texto, eles demoram a perceber que era o Mestre. Eles demoram a perceber que era Jesus que estava ali, porque quando o nosso coração está machucado, quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, nós temos dificuldade de perceber as coisas boas da vida. A gente começa a focar só as coisas ruins. A gente começa a ficar com medo de tudo. Mas 2 discípulos agora a caminho de Emaús. Pedro negou, Judas suicidou, todo mundo disperso por conta da tristeza que havia no coração deles. Aí Jesus agora chega e diz: olha, eu quero que todos vocês permaneçam em Jerusalém. Eu não quero que vocês saiam de Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí eu comecei a perguntar: por que Jesus dá essa orientação para os discípulos? Qual a importância de ficar em Jerusalém? O que significa esse ficar em Jerusalém? O que nós podemos aprender com essa orientação de Jesus para os discípulos? Permanecei em Jerusalém. Aí o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. O que significa ficar em Jerusalém? Primeira coisa, permanecer em Jerusalém significa obedecer à voz de Deus. Significa permanecer no centro da vontade de Deus. Significa não permanecer num lugar geográfico, mas permanecer num lugar espiritual. Permanecer no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Aí você vai olhar para a vida dos discípulos e você vai entender como foi difícil eles aceitarem essa orientação de Jesus.
porque agora eles estavam até se reunindo escondidos. Mesmo Jesus ressuscitado, eles estavam reunindo às escondidas. Por quê? Por causa da perseguição dos judeus. Queriam matá-los, estavam perseguindo todos os cristãos. Então Jesus diz para eles: permaneça em Jerusalém, fica em Jerusalém. Para eles ficar em Jerusalém era difícil, por quê? Porque Jerusalém agora representava para os discípulos um lugar de tristeza, representava para os discípulos um lugar de decepção, significava para os discípulos um lugar de tristeza, de angústia, um lugar de fracasso, porque eles acabaram de ver Jesus sendo morto, trazendo para a nossa vida como é difícil muitas vezes a gente permanecer em Jerusalém. Como é difícil a gente permanecer no lugar que simboliza para nós tristeza. Como é difícil para nós permanecer num lugar que significa para nós decepção. Como é difícil permanecer num lugar que para nós significa humilhação. Quantas vezes a gente quer correr de lugares ou situações que traz desconforto para nós, e a gente diz: eu não quero ficar aqui, eu vou embora. Afinal de contas, esse lugar aqui representa frustração para mim. Eu vou embora, eu vou sair. Talvez hoje à noite você chegou aqui, você veio para o culto pensando assim: eu vou para o culto, quero cantar, vou orar, vou ouvir uma palavra. Mas talvez você não sabia que o Espírito Santo ia dizer para você a mesma coisa que disse para os discípulos. Disse para eles: olha, apesar de Jerusalém ser um lugar de decepção para vocês, apesar de Jerusalém ser um lugar de tristeza, um lugar de fracasso, permaneça em Jerusalém, permaneça no centro da minha vontade, porque da mesma forma que Jerusalém para você significa decepção, tristeza, angústia, Jerusalém também vai ser o lugar da vitória de Deus para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Permaneça em Jerusalém. Mas como permanecer? E a perseguição? E o risco que os discípulos estavam correndo? E o medo dos discípulos de ficar ali? E o sentimento de frustração, de decepção? Quantas vezes nós nos encontramos assim? Quantas pessoas estão frustradas? Quantas pessoas a gente atende, casais, que dizem assim: pastor, não aguento mais, eu quero sair de Jerusalém, eu quero sair do casamento, eu não aguento mais meu casamento, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais essa pressão, meu casamento agora simboliza para mim lugar de frustração, minha família significa para mim agora um lugar de tristeza, e eu não quero mais permanecer aí em Jerusalém, não quero permanecer nesse lugar que traz lembranças ruins para mim. E o Espírito Santo está aqui hoje à noite dizendo para você: permaneça em Jerusalém. Jerusalém para eles era a lembrança da tristeza, a lembrança da derrota. Mas quando Jesus disse para eles: permaneçam em Jerusalém, Jesus estava dizendo para eles: fiquem aí. Porque hoje, Jerusalém para vocês representa derrota, representa fracasso, mas fica tranquilo que no mesmo lugar, no mesmo Jerusalém que vocês viram a derrota, que vocês viram o fracasso, vai ser o mesmo lugar que vocês vão ver a ressurreição do Filho de Deus para toda a eternidade. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que no mesmo lugar que você está sendo humilhado, no mesmo lugar que você fracassou, é lá que Deus quer te levantar, que Deus quer te honrar, que Deus quer fazer de você um vencedor para a glória e louvor do nome dEle. Será que tem alguém recebendo isso aqui hoje à noite? Você pode dizer glória a Deus aí? Você pode aplaudir o Senhor mais forte? Aleluia! Cutuca quem está perto de você e diga para ele assim, em primeiro lugar você fala para ele: acorda aí, meu filho, o pastor está falando. Fala, acorda aí, por favor, meu filho. Diga para ele: não saia de Jerusalém. Jerusalém foi o lugar que Jesus morreu, mas foi o primeiro lugar que ele apareceu ressurreto.
Jerusalém contemplou a derrota de Jesus, viu a aparente derrota de Jesus no Calvário, sendo morto e humilhado. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele voltar em poder e glória, os primeiros olhos que vão contemplar a glória dele, vai ser aquelas pessoas que estarão em Jerusalém. Eles vão ver o Cristo ressurreto. Por isso que a gente não pode desistir. Você está entendendo? Olha para cá. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode chutar o balde. Eu sei que tem momento que a gente está decepcionado, que a gente está querendo sair de Jerusalém, a gente quer ir embora, a gente quer fazer como aqueles dois que foram para Emaús, estavam voltando para casa. Depois você vai ver os discípulos também frustrados, voltaram a pescar. Tantas pessoas que voltam a pescar. Voltar a pescar significa voltar às práticas antigas da minha vida. Pedro volta a pescar. Jesus aparece para eles ali na beira do mar. Pedro está seminu. E ele fica envergonhado quando ele vê o Cristo, porque ele havia voltado a fazer aquilo que ele fazia antes. Ele era pescador. Jesus o chamou para ser agora pescador de homens. Ele seguiu Jesus, mas agora ele volta a pescar novamente. Quantos de nós, quando vem a frustração, a gente quer voltar a pescar? A gente quer voltar a praticar as coisas lá de trás, aquilo que a gente até já abandonou há muito tempo, coisas que Deus já nos libertou, e a gente quer voltar. Aí Jesus está dizendo para eles: não dispersem, não vão para outro lugar, permanecer em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém significa permanecer no lugar da adoração. Repita comigo: permanecer em Jerusalém. Não, mais forte: permanecer em Jerusalém significa permanecer no lugar da adoração. Permaneça. Jerusalém era o lugar onde todas as tribos subiam para adorar a Deus. Era o lugar onde todos os judeus sacrificavam ao Senhor. Era o lugar do culto. Era o lugar da celebração. Era o lugar da adoração. E o Senhor está dizendo para eles: não saiam do lugar da adoração. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você: por mais que estejamos frustrados, por mais que estejamos enfrentando adversidades, perseguições, decepções, nós não podemos abandonar o lugar da adoração. Nós precisamos continuar adorando o Senhor. Nós precisamos continuar subindo para o Monte Santo de Sião, que é lugar de adoração e de celebração ao Senhor. O que tem roubado a sua adoração? O que tem tirado você do lugar da adoração? O que tem roubado de você a alegria da adoração? Pastor, perseguição, lutas, decepções, problemas. E o Senhor está dizendo para você hoje à noite: não saia de Jerusalém, não saia do lugar da adoração. Sabe por quê? Adorar a Deus quando tudo está bem, qualquer um adora. Adorar a Deus quando tudo está bem, até bêbado adora. De vez em quando entra uns bêbados aqui que adoram mais do que os crentes. Já viu? Dá trabalho para os irmãos seguros. O pastor Walter aqui é o primeiro. O pastor Walter é escalado para resolver esses problemas. Quando aparece ali, já cutuca, pastor Walter, vai lá, seu ministério está lá, mais um ministério seu. Pastor Walter prega bastante assim para eles. Mas eles entram ali e eles batem, já viu? Está todo mundo quietinho assim. Eu falo um negócio aqui, o crente está quase dormindo e ele começa a bater palma. Aleluia! Glória a Deus! Ah, maravilha! E às vezes quer dar até pitaco, fala, bitaco, sei lá. Quer dar palpite na pregação, já viu? Pastor, mas hoje eu vou falar aí. Dá glória a Deus quando tudo está bem, porque quando o cara bebe, ele pensa que ele esquece tudo, né? Ele pensa que não tem problema nenhum, aí ele dá glória a Deus, ele fica feliz. Dá glória a Deus quando tudo está bem, até bêbado dá. Eu quero ver dar glória a Deus, é quando você está sendo perseguido, é quando você está frustrado,
É quando os seus planos e projetos não estão acontecendo da forma que você sonhou, e mesmo assim você consegue fazer como Jó, que se levanta do pó e das cinzas e declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Mas Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Não! Tu falas como uma louca: receberei eu o bem do Senhor e não receberei o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Não saia do lugar da adoração. Você pode dizer para pelo menos 3 perto de você: não saia do lugar da adoração. Gente, tem uma coisa que o diabo quer roubar de nós, é a adoração. Olha para cá, psiu. Conversa agora não, presta atenção aqui. Se tem algo que o diabo luta todos os dias para roubar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Uma das coisas que ele tenta roubar de nós é a adoração. Porque ele sabe que a adoração, o louvor, liberta. Lá no mundo dizem: quem canta, seus males espantam. Tirou isso da Bíblia, só mudou a tradução. É verdade. O louvor liberta. E eles declaram: quem canta, seus males espanta. Qual a diferença? Só a tradução. Mas a essência é a mesma coisa. O diabo sabe disso. Ele sabe que quando você adora, quando você está no lugar da adoração, ele não consegue entristecer você. Ele não consegue intimidar você. Lembra de Saul? Quando estava endemoniado, ninguém dava conta. Saul estribuchando no chão, endemoniado, triste, angustiado. Eles mandavam chamar Davi. Vinha um menino, o adorador de Israel, o poeta de Israel, ainda menino, vinha com a harpa, e ele começava a tocar a harpa para Saul. E a Bíblia diz que os demônios que estavam em Saul voltavam de ré para o inferno. Os demônios iam embora e Saul era liberto. Porque há poder na adoração. Aí Jesus está dizendo para os discípulos: não saiam do lugar da adoração. Eu quero ministrar isso aqui sobre a tua vida hoje à noite. Receba aí no nome de Jesus. Não saia do lugar da adoração. Tem gente aqui, escuta isso aí, ó. Escute, tem gente aqui hoje à noite que o diabo está tentando roubar a tua alegria, está tentando roubar a tua paz, está tentando azedar você, entristecer você. Mas hoje à noite você vai bater o pé e vai dizer: sai da minha frente, Satanás, porque eu não saio do lugar da adoração. Tem alguém aqui que pode adorar então o Senhor? Levanta a mão e dá um brado de vitória. Oh, aleluia! Não é só quando tudo está bem, não. É a canção do Delino Marçal, e ele vai cantar aqui pra gente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Esse é o sentimento que está no teu coração, amém, meu irmão? Esse é o sentimento que está na tua alma. Então não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da adoração. Terceira coisa, por que permanecer em Jerusalém? Porque em Jerusalém é o lugar da promessa. Repita comigo: Jerusalém é o lugar da promessa. Jesus está dizendo para eles: fica quietinho em Jerusalém, porque aqui em Jerusalém vai vir sobre vocês a promessa, que já foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então permaneçam em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa. Quem tem promessa de Deus aí, deixa eu ver quem tem promessa. Só quem tem promessa de Deus, levante a mão. Então, se você tem promessa de Deus, permaneça em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Aplauda mais forte o nome dele, exalte a ele. Jerusalém é o lugar da promessa. Agora, se eles saem de Jerusalém, se eles se ausentassem de Jerusalém, eles não iam vivenciar a promessa de Deus.
Jesus disse para eles: permanecei aí. Quantas vezes o Senhor fala conosco, hein? Fica aí, sai não. Ah, mas a pirraça da gente é terrível. Coração duro da gente, o eu acho. Porque eu disse aqui, o povo não está mais estudando teologia, está estudando axologia. Agora é assim. Porque eu acho que o texto aqui não quer dizer bem isso aqui, sabe? E estão distorcendo a palavra, estão mudando a palavra de Deus, porque acho assim. Não é achar, meu irmão. Não é achar, é obedecer o que está na palavra de Deus. Se eu quero realmente vivenciar a promessa, eu preciso estar em Jerusalém, no lugar da promessa. Eu preciso ouvir a voz de Jesus. Permaneça aí, em Jerusalém. E ele diz: até que do alto sejais revestidos. Repita comigo: até que do alto. Mais forte: até que do alto. Perceba que Jesus não está dizendo para eles assim, fica aí em Jerusalém uma semana, fica aí em Jerusalém um mês, fica aí em Jerusalém um ano. Não, Jesus não está dizendo isso para eles. Ele está dizendo: fica aí até que a promessa se cumpra. Você vai perguntar: quanto tempo vai demorar para a promessa cumprir, pastor? Eu vou dizer: eu não sei, mas uma coisa eu sei: a ordem do Senhor é: fica aí até que a promessa se cumpra. Mas quantas pessoas estão querendo pressionar Deus, colocar Deus na parede e dizer: está demorando, Senhor, será que nunca vai acontecer? O Senhor falou. E tem profeta nesses últimos dias que gosta de dar os dias, né? Vai ser com 330, e nunca é um número exato, já viu? 300, eis que te digo, aqui daqui 332 dias e mais 5 horas e 32 minutos, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Meu irmão, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Quanto tempo eu vou ter que esperar até que a promessa se cumpra? Mas vai demorar mais de 10 anos até que a promessa se cumpra. Mas vai doer ou não vai doer até que a promessa se cumpra? A palavra de Deus para eles foi: ficai aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Até que, ou seja, é no tempo de Deus. E ele diz: até que do alto vocês sejam revestidos. Até que do alto. Fala para quem está perto de você: a tua promessa vai vir do alto. Não, mas fala aí, não fala desanimado assim, não. Você está desmaiado aí, irmão, pelo amor de Deus. Você está jogando desânimo no irmão que está aí. Fala para ele: permaneça em Jerusalém, até que do alto a promessa se cumpra. Fala para ele: a tua promessa vai vir do alto, é do Senhor, não é de homem. Será que tem alguém que está esperando demais no homem aqui hoje à noite? Eu sei por que as coisas não aconteceram ainda na minha vida. A culpa é do meu marido. Está esperando no marido? Vai se frustrar. A culpa é da minha esposa. Por isso que eu não deslanchei ainda. Por isso, você está esperando na esposa? A palavra está dizendo que a promessa vai vir da onde? Vai vir do alto. E quem tem promessa que vem do alto, a promessa é verdadeira e vem do alto, ninguém pode impedir o cumprimento dela. Seu marido não pode, sua esposa não pode, seus pais não podem, o diabo não pode. Ninguém pode impedir, somente você. Se você quebrar princípios, porque está com jargão aí, evangélico, gospel, sei lá o que é, que os pregadores estão gostando. Quem tem promessa de Deus não morre até que a promessa se cumpra. Onde está isso na Bíblia? Onde está? Deve estar no livro de Heresias, capítulo 20, versículo 2. Só pode. Ou então no livro de Macabeus, capítulo 15. Quem tem promessa de Deus não morre até que a promessa se cumpra. E o pior é que a gente cantou isso muito tempo, né? Você quer ver um lugar que está cheio de promessas que não se cumpriram, de sonhos que não se concretizaram? Pastor Elielso Miranda está com um vídeo aí no YouTube que está dando milhões de acessos. Sabe qual é o lugar? Qual é o lugar? Cemitério.
Um monte de gente que morreu, foi enterrado com sonhos, com promessas, com um monte de coisa que não se cumpriu. Quer ver um na Bíblia que morreu sem que os planos de Deus se cumprissem? Sansão. Olha como que Sansão morreu. Será que Deus planejou a vida de Sansão daquela forma? Não, não, não. O final da nossa vida já está escrito, mas mediante as nossas decisões. Sansão não cumpriu certamente tudo que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Porque ele quebrou princípios. Eu posso mudar a trajetória da minha vida. Eu posso. Com as minhas atitudes, com as minhas decisões. Nós podemos até melhorar essa frase, aí sim, e dizer: quem tem promessa de Deus e não quebra princípios, não sai da presença dele, não morre até que a promessa se cumpra. Tem alguém que está recebendo isso aí? Se você não quebrar princípios, se você não sair da presença dele, aí você pode segurar aí, você não morre até que a promessa se cumpra na tua vida. E eu quero liberar uma palavra aqui na noite desse domingo, que tem promessa de Deus que está chegando para a tua vida. Deus vai cumprir promessa na tua vida. Permaneça em Jerusalém. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Jesus está dizendo: permaneça em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa. E qual foi a promessa? O que Jesus disse para eles? Ficai aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que coisa maravilhosa, ser revestido de poder. Meu irmão, se tem uma coisa que a igreja dos nossos dias mais precisa, é ser revestida de poder. A igreja dos nossos dias, a igreja que eu digo não é a placa da denominação, a igreja não é o templo, a igreja sou eu, a igreja é você. Se tem uma coisa que a igreja mais precisa nesses últimos tempos, é ser revestida de poder. A igreja não precisa mais de dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, se a gente tivesse dinheiro, a gente ia fazer cada coisa. Se a igreja brasileira, a gente já ouviu até muita gente dizer isso, se a igreja brasileira recebesse ajuda do governo, ela estava morta, ela estava quebrada ou comprometida na mão desses corruptos. Se a igreja brasileira recebesse nada, a igreja não precisa de mais dinheiro, a igreja precisa de revestimento de poder. A igreja não precisa de mais programações, ela precisa de revestimento de poder. A igreja não precisa mais de entretenimento, ela precisa de revestimento de poder. Vivemos um tempo tão complicado que antigamente a fumaça dentro do templo era a fumaça do Espírito, da presença de Deus. Agora tem que ter máquina de fumaça. A gente tem que substituir a presença de Deus por máquina. A gente não faz mais fumaça da presença de Deus, tem que substituir. Nós estamos substituindo a presença de Deus por outras coisas, por entretenimento, por brincadeira na igreja, por programações, e fazendo concessões com o mundo, aceitando, copiando o mundo, fazendo um monte de coisa lá de fora. Sabe por quê? Porque ela perdeu o poder, o revestimento de poder. Antigamente a igreja dizia para o paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. O paralítico levantava. Hoje a igreja tem que chegar para o paralítico, pedir desculpa e dizer para ele: nós não temos, olha, nós temos ouro e prata, mas o levanta e anda nós não temos mais. Me desculpe, fica aí, continua na cadeira. Jesus está dizendo: se vocês ficarem em Jerusalém, se vocês ficarem aí na vontade do Pai, se vocês obedecer à voz do Senhor, se vocês permanecer no lugar da adoração, vocês vão ser revestidos de poder. E quem é revestido de poder é diferente. Quem é revestido de poder sai de um homem que negou Jesus 3 vezes, que praguejou contra Jesus, e agora ele prega o primeiro sermão e 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Era um homem que fugiu, olha só, fugiu dos judeus para não morrer, e agora
agora ele se entrega para morrer, mas diz: eu não quero morrer crucificado como o meu Senhor. Pode me crucificar de cabeça para baixo, para eu morrer diferente dele. Ou seja, ele fugia para não morrer, agora ele se apresenta para a morte em nome de Jesus. Por quê? Porque foi revestido de poder. O que nós precisamos, irmãos, é de revestimento de poder. O que você está precisando não é mais dinheiro, é revestimento de poder. O que você está precisando não é casar de novo, está precisando é ser cheio de poder. O que você está precisando não é de um namorado ou de uma namorada para casar, você está precisando é de revestimento de poder. O que você está precisando não é um novo emprego, você está precisando é de revestimento de poder. O que você está precisando não é uma igreja que te dá mais oportunidade, você está precisando é de revestimento de poder. O que a igreja precisa é de revestimento de poder. E se tem alguém aqui hoje à noite que quer esse revestimento, dá um pulo aí do teu lugar, fica de pé exaltando e glorificando o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Segura a mão de quem está do teu lado, sacode ela e fala: nós estamos precisando de revestimento de poder. Aleluia. Temos tantas estratégias na igreja para ganhar almas. Aqui a igreja é tão dinâmica, nós temos tantos ministérios, tanta coisa aqui, a igreja funciona de segunda a segunda, tantas coisas. Nós não precisamos de mais programações, nós precisamos de revestimento de poder. Nós precisamos parar de substituir o culto ao Senhor por entretenimento. Nós precisamos é de revestimento de poder. Jesus disse para eles: fica aí, fica em Jerusalém, porque aí vocês serão revestidos de poder. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora, recebe isso aí no nome de Jesus. Se você for revestido de poder, meu irmão, toda a tua história vai mudar. Se você for revestido de poder, essa tristeza que está no teu coração vai embora. Se você for revestido de poder, essa mágoa, esse rancor, esse desejo de vingança que está na tua alma vai embora. Se você for revestido de poder, meu irmão, essa preguiça de vir para a igreja vai embora. Se você for revestido de poder, esse pecado que está quase te derrubando, ele vai sair do teu caminho, porque o que nós precisamos é de revestimento de poder. E eu queria ver alguém aqui hoje de manhã levantando as suas mãos e começando a pedir ao Senhor: me revista, me revista, me revista de poder. É isso que a igreja precisa, é isso que o jovem precisa, é isso que os casais precisam, é isso que os ministros de louvor precisam, que os músicos, os pastores, é isso que nós precisamos. Estamos pedindo tanta coisa insignificante para Deus, irrelevante, mas o que nós precisamos de verdade é de revestimento de poder. Jerusalém foi o palco da desgraça, Jerusalém foi o palco da vergonha, Jerusalém foi o palco do fracasso. Mas agora, aquele que morreu, que foi crucificado, que foi humilhado, que aparentemente estava derrotado, diz a Bíblia que a morte não pôde suportá-lo, a morte não pôde detê-lo, porque o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele diz claramente, porque era impossível ele ser vencido por ela. E ao terceiro dia, a palavra vai dizer que ele ressuscita dentre os mortos, e ele aparece agora, em 40 dias, ele aparece em Jerusalém, ele aparece vivo, ressurreto para todos sempre. É por isso que nós estamos aqui adorando a Ele, é por isso que nós estamos servindo a Ele, porque é o único Deus, porque os outros não são deuses, é o único que morreu, mas é o terceiro dia, ele ressuscitou, e ele vive para sempre, ele vive para sempre. Jerusalém foi palco de derrota, mas agora é palco de vitória. Recebe aí para a tua vida, ó. Tua vida, ó. Escuta isso aí. A sua Jerusalém talvez está sendo palco de derrota, de vergonha e de fracasso, mas eu estou profetizando hoje à noite: no mesmo lugar que você foi fracassado, no mesmo lugar que você foi decepcionado, vai ser o lugar da vitória de Deus para a tua vida. Em cada dia de luta, de dificuldade e de fracasso que você enfrentou em Jerusalém,
vai vir dupla honra em Jerusalém para a tua vida. Então recebe aí, não saia de Jerusalém, porque é aí que Deus quer te honrar. Fala para pelo menos 2 aí, não saia de Jerusalém, porque é aí que Deus quer te honrar. Quem recebe essa palavra, aplauda Ele bem forte. Foi lá que Ele ressuscitou, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Declare isso. Ele vive. Declare bem forte. Posso crer no amanhã. Diga isso. Ele vive. Diga bem forte. Temor não há. Oh, meu Deus, Ele vive, Ele vive. Jerusalém contemplou a vitória. Eu sei. Pega as mãos para você cantar. Que a minha Declare. vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Glória a Deus. Aleluia. Deus enviou. Declare isso, declare. Oh, glória a Deus. Seu filho amado. Oh, Deus de poder. Para morrer em meu lugar. Oh, glória a Deus. Diga bem forte. Na cruz sofrer. Obrigado, Senhor. Jerusalém foi palco da vitória do Senhor. Aleluia. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Erga as mãos e cante bem forte. Porque Ele vive. Fica em Jerusalém, meu irmão, lugar da adoração. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, maravilha. Temor não há. Não precisa mais temer, porque Ele Mas vive. eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. E quando em Olha aí que coisa linda. Declara isso aí, ó. chegar a hora em que a morte Todos nós teremos que enfrentar um dia, enfrentarei, mas sem medo então. Aleluia. sem medo então. Diga isso, bem bonito, bem bonito. Terei vitória. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Bem bonito, porque Ele vive. Porque Ele vive. Oh, maravilha. A cruz não pôde detê-lo. A vergonha não pode detê-lo. O fracasso não pode Porque detê-lo. Ele Oh, aleluia. vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir e exaltar o nome dEle? Diga glória a Deus no meio das palmas. Diga aleluia. Ele venceu.
Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê? Poder para vencer suas lutas, poder para vencer o pecado, poder para ser uma testemunha do Senhor em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Permaneça em Jerusalém, mesmo que você esteja chorando, mesmo que esteja difícil, mesmo que Jerusalém para você seja lembrança de fracasso, permaneça firme, porque é lá que Deus deseja te dar vitória. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu queria orar nessa noite por pessoas que estão aqui hoje à noite e estão dizendo: pastor, eu estou passando um tempo assim na minha vida, eu estou passando um tempo de fracasso, eu estou passando um tempo de lembrança ruim, eu estou passando um tempo de muita luta, de muita adversidade, e essa palavra foi para mim. Eu vim aqui hoje para ouvir essa palavra, e eu quero sair daqui revestido de poder. Eu quero sair daqui cheio da presença de Deus, para eu conseguir superar esse momento difícil que eu estou vivendo. Irmão, não é vergonha para ninguém passar momento difícil. Crente passa momento difícil, crente bate o carro, crente também fica doente, crente também perde emprego, crente também fica desanimado, crente também sofre decepções, faz parte. Mas Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você, a despeito de tudo que você está enfrentando, não saia de Jerusalém, não saia, porque Deus quer te dar vitória aonde você está. Amém? Fecha os olhos, toda a igreja. Essa palavra foi para você, pastor, essa palavra foi para mim, e eu quero receber uma oração hoje à noite para eu ser revestido. Está me faltando força para continuar, e eu quero receber essa oração. Foi para você? Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, vem aqui, venha isso, venha. Venha aqui à frente, venha que eu quero orar por você. Venha, eu quero orar por você. Venha isso, venha, venha. Pastor, eu estou vivendo um momento assim difícil, estou vivendo um momento complicado na minha vida, mas essa noite eu creio que eu vou ser revestido de poder. Venha, venha isso, venha. Deus te trouxe aqui essa noite para isso. Tanta gente frustrada, tanta gente desanimada, tanta gente cansada. O Senhor disse: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha, venha, venha. Neste lugar queremos orar por você esta noite, para que você seja renovado. Você que é crente, pastor, eu sou crente, sou servo de Deus, mas estou passando por um desânimo que eu nunca vi igual. Todo mundo passa por esses momentos, isso é normal. Mas hoje à noite, sai do lugar e vem aqui à frente, para que você seja revestido de poder. Poder para resistir a sua carne, para resistir o pecado. Você que está passando um momento difícil no casamento, na família, no trabalho, Jerusalém para você tem significado decepção, sofrimento, angústia. Sai do teu lugar, vem. Enquanto nós estamos cantando, eu espero você vir aqui ao altar. Quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Se eu me humilhar, Oh Deus, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos. fica em Jerusalém, meu irmão. Meu clamor. Sai daí não, que a promessa vai se cumprir aí na tua vida. Mas vale um dia, Vai chegar o teu momento, do teu querer, vai chegar a tua e vez. toda a vida, Oh, Deus. sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Oh Senhor, minha colheita. isso, vai, fala com Deus aí. Fala com o Senhor a respeito do momento que você está vivendo. Diga para Ele: minha vontade é fugir, minha vontade é sumir, é ir embora, é sair da minha Jerusalém. Mas essa noite eu declaro: eu vou permanecer, eu vou permanecer, eu vou insistir, eu vou continuar, porque eu sei que Deus tem promessa para a minha vida. Oh Senhor,
pastores podem me ajudar, por favor, orar pelas pessoas. Pode impor as mãos, vem daqui, vem lá de trás, do lado de lá. Estende as mãos, vamos orar. Vem, Álvaro, ajuda também, pode vir. Teu toque, Oh Deus, abri os olhos do meu coração. oh Senhor, venha, Eu Pai, posso fortaleça, renova, enxergar, reveste de poder, entender reveste de poder, Senhor, poder para vencer as lutas, se eu as me adversidades. humilhar diante do teu altar e sacrificar. Não saia de Jerusalém. Não saia de aquilo Jerusalém. que me custa, Não saia de Jerusalém. Deus vai mudar. Deus vai mudar o casamento. Deus vai mudar o seu cônjuge. Deus vai mudar você. Deus vai mudar as suas finanças. Deus vai mudar. Mas vale um dia no centro Sim, do Senhor. teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, Vem, tu Espírito és Santo. minha fonte, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aleluia! Oh Senhor, venha, Pai, venha sobre o teu povo nessa noite, venha sobre a tua igreja nessa noite, vai fortalecendo, vai renovando, vai, ó Deus, vai revestindo de poder. Receba revestimento de poder, receba revestimento de poder, receba a alegria do Senhor sobre a tua vida, receba a alegria do Senhor sobre a tua vida, receba da presença de Deus, receba da graça do Senhor. fonte é o teu amor. Isso, Pai, vai revestindo, vai revestindo, vai revestindo, vai revestindo, vai revestindo, vai revestindo. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai recuar, você não vai recuar. Deus está renovando você hoje, Ele está revestindo você, revestindo de poder, revestindo de graça. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Minha colheita é o Declare isso, declare isso. teu amor. Aleluia! Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar Espírito Santo, aquilo que me renova, custa, Senhor. Reveste de poder a tua igreja, inclinarás reveste de os poder o teu povo, teus reveste de poder os pastores, reveste de poder os ministros, reveste de poder a liderança da igreja no Brasil, reveste de poder a tua igreja. Varre todo o mal, varre toda a corrupção, varre tudo aquilo que não provém de ti, toda mentira, todo pecado. Varre, Senhor, reveste de poder, reveste de poder, reveste de poder, reveste de poder. Levante as suas mãos e diga bem forte: eu vou sair daqui hoje à noite. Grita bem alto: eu vou sair daqui hoje à noite revestido de poder. Eu não vou sair de Jerusalém, porque em Jerusalém vai ser a minha vitória. E aplauda Ele bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Dê um abraço aí, quem está perto de você. Diga para ele: permaneça em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Não saia de Jerusalém, porque Deus tem vitória para a tua vida. Amém? Volta para o teu lugar aí agradecendo a Deus. Volta para o teu lugar celebrando ao Senhor. Volta para o teu lugar agradecendo, exaltando o Senhor. Glória a Deus, aleluia.